tem tido esse efeito também de famílias deixando de se precaver, de buscar o médico por medo da pandemia? Sem dúvida. Não só buscar o médico, e eu acho isso importante, então a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que vocês mantenham, que os familiares mantenham as consultas de rotina nas crianças, né, para que a gente consiga avaliar tudo isso que a gente está conversando, a parte nutricional, a parte emocional, fazer a puericultura que a gente fala, isso é essencial, mas as vacinas também, Constantino. A gente teve uma taxa no ano passado da pior taxa de vacinação nas crianças, e doenças como sarampo, meningite, que tem uma taxa de óbito infinitamente maior do que o Covid nas crianças. É importante colocar que a gente está falando de uma população, a gente não sabe ao certo, tem várias teorias, mas é uma população que se beneficiou muito do ponto de vista de, quando a gente compara com adultos e idosos, é uma população que morre muito menos. Números são importantes de colocar, para as pessoas, inclusive, perderem o medo de mandarem os filhos para a escola. A taxa de óbito é de 0,6%, quando a gente vê a população geral que perdeu a vida durante a pandemia, 0,6% são de crianças. As crianças são de 25% a 30% da população do nosso país, ou seja, a taxa é muito baixa. As complicações existem, ninguém nunca negou que sim, mas elas são extremamente raras. A taxa de óbito, mesmo numa complicação, é de 1,6%, ou seja, eu estou falando de uma população que tem um risco enorme em não receber vacina, em não frequentar o médico, né? E as pessoas estão com medo de fazer tudo isso e acabam prejudicando as crianças de todas as formas. Você deixa de ir para a escola e você deixa de procurar o médico, de seguir um acompanhamento do dia a dia, que é essencial para a gente ter uma criança saudável. Doutor, o Rodrigo citou aí esse caso de outras doenças, pessoas se afastando dos consultórios, né, deixando de fazer exames, deixando de procurar os hospitais por conta de todo o pânico. Então, a gente teve um aumento, se não me engano, o senhor me corrija se eu estiver errado, um aumento do número de internações em UTIs infantis, mas também não tem a ver com a Covid-19, é isso? Muito importante essa sua colocação, Lacombe. Te agradeço até o que não queria deixar de falar sobre isso. A gente tem todo ano, todo outono, começo de outono, inverno, a gente tem um aumento importantíssimo do vírus sincicial respiratório, que é o vírus que causa bronquiolite. Então, isso já é esperado. E aí, várias outras redes de televisão, de jornal, têm pontuado. Aumenta a taxa de infecção, o Covid está internando mais crianças. É uma mentira. Eu tenho que ser bem incisivo para vocês. A taxa de internação de crianças aumentou, sim, por conta do vírus sincicial respiratório, não por conta de Covid. E isso não sou eu que estou dizendo, isso é a Sociedade Brasileira de Pediatria, que lançou ontem um manifesto, para vocês entenderem, a taxa de internação do ano passado foi de 2,46%, nesse primeiro trimestre 1,79%. Então não houve um aumento de internação de UTI por Covid, houve um aumento de internação de UTI por conta do vírus sincicial respiratório, que acontece todo outono e inverno. Então é importante a gente colocar isso também, porque às vezes as pessoas acabam ficando com mais receio ainda da síndrome respiratória aguda, mas em criança a causa principal tem sido vírus sincicial respiratório, que é o vírus da bronquiolite. Doutor, manda rapidinho, o senhor consegue entender então por que se cria essa mentira? Por que isso é usado dessa forma, se já está todo mundo em pânico? Eu acho importante a gente colocar, eu fico muito feliz de vocês terem me convidado hoje aqui para conversar. Eu tenho tentado fazer isso na minha rede social, mas eu acho que é uma coisa, é um microcosmos, eu tenho muito pouca gente me ouvindo e eu acho que é essencial o papel de vocês. Vocês têm essa voz. Eu acho que eu tentei, muitas pessoas que têm uma condição maior em relação a peso na opinião pública, e as pessoas têm medo mesmo de falar sobre esse tema, mas quando a gente fala de informação, a gente tem que dividir informação boa. Essa é a minha luta. Eu agradeço muito o convite de vocês, eu estou sempre à disposição para a gente trazer informação de qualidade, porque existe uma política do medo, as pessoas lançam, você lê a reportagem, você lê o título do jornal, você vai ler a notícia e não diz completamente diferente da notícia, você precisa ler, as pessoas veem a primeira página e se assustam, elas precisam ouvir mais quem entende do assunto, assim, a gente precisa trazer informação de qualidade. O vírus mata pouco criança, não é que não mata, mata muito pouco, como o Constantino falou, tem outros vírus que matam até mais, né? As crianças têm um prejuízo que vai ser absolutamente irrecuperável ficando fora da escola, mas a gente ainda tem gente batendo na tecla. Qual o ponto para mim? O ponto exatamente ideológico. As pessoas esquecem de avaliar do ponto de vista técnico e defendem a sua ideologia. E aí que a gente passa a perder muito como sociedade, porque uma criança acaba sendo prejudicada por uma ideologia. E isso, para mim, é inaceitável. Doutor Paulo,
como é que os pais podem explicar para as crianças esse abre e fecha das escolas, né? Elas tinham acabado de voltar para as aulas e agora tem que voltar para casa novamente. Ontem eu estava até conversando com uma amiga que tem uma filha de 9 anos, estava comentando, a menina está com crise de ansiedade e tal, porque tinha voltado para o colégio, era uma escola nova, eles moravam fora e agora teve que voltar para as aulas online. E até um pouco na esteira disso que o Rodrigo falou, do filho de 3 anos, porque eles ficam mesmo apavorados, amedrontados. Então, explicar o risco do vírus sem, no entanto, gerar um pânico e apavorar a criança e explicar que elas voltaram para as escolas, para a aula e agora tem que voltar para casa de novo. Eu acho que é muito importante isso. A criança, as pessoas subestimam as crianças, né? Então, eu ouvi muita gente dizendo, por exemplo, não dá para mandar para a escola que a criança não segue protocolo. Sou capaz de te dizer que as crianças seguem protocolo melhor que os adultos. Se a gente estivesse seguindo, a criança traz a informação para casa, ela se educa e orienta os pais de maneira, às vezes, até melhor do que os próprios adultos estão fazendo. A maneira tem que ser direta, tem que ser lúdica, mas a gente tem que ser sincero. E eu acho que em nenhum momento, com a situação que a gente está vivendo, a gente tem que dizer que não é uma situação que é crítica, mas para as crianças, a escola sim é um lugar seguro, a gente tem que colocar isso para eles. A escola vai estar diferente, a escola vai ter máscara, vai ter higiene, você não vai poder ficar como era antes, no sentido de abraçando, beijando, mas vai ter muita coisa boa nessa escola. As crianças estão ávidas para voltar, as crianças topam qualquer situação, elas querem estar junto. Eu posso falar dentro da minha casa, eu tenho 2 crianças que estão absolutamente chateadas e angustiadas por não voltarem para as aulas serem terminado agora, e a gente não vai desistir, eu não vou desistir. Eu acho que a gente tem que lutar como sociedade. A conversa que o nosso movimento teve com o secretário de Educação, ele disse, vocês tiveram um papel importantíssimo que a sociedade precisa pressionar, a sociedade precisa se manifestar, só assim muitas vezes as coisas vão mudar. Eu acho que esse é o nosso papel.